Rique Mais Notícias. Estamos de volta, sempre lembrando que você pode participar aqui conosco com a sua opinião, com a sua informação. É só mandar um WhatsApp para cá, o 41 98504 5092, ou lá no Facebook, na barra de buscas, digitar ali Rique Mais PR, assistir a nossa live e interagir conosco por ali. Tenian, o próximo assunto aqui é aquela polêmica da Justiça que bloqueou aí as contas do secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, porque ele não transferiu presos de uma delegacia de Maringá. Notícia que foi trazida em primeira mão pela Jovem Pan, pelo Mark Souza, e que agora tem outros detalhes. Diga lá, Mark. Essa decisão foi tomada depois que o pedido de transferência dos presos do local não foi atendido e a Justiça determinou o bloqueio de R$15 mil das contas bancárias do secretário Wagner Mesquita, que na sexta-feira conseguiu uma liminar derrubando essa decisão. A decisão, inclusive, que foi alvo de críticas do governador Beto Richa. Segundo ele, as coisas não são tão simples como os juristas imaginam. É lamentável esse excesso por parte do Ministério Público, por parte da Justiça. Chega um promotor numa cidade, o senhor tem tantos dias para abrir vagas em creche. Mas com que dinheiro? As coisas não são tão simples quanto aqueles que não estão sentados na cadeira do Executivo querem que as coisas aconteçam. A coisa não é bem assim. Muitos prefeitos tinham um sonho de ter um promotor sentado na sua cadeira para ver se as coisas são tão simples quanto eles imaginam. Segundo o governador, a atuação mais efetiva da segurança no estado aumentou o número de detentos nas delegacias. A polícia está prendendo mais hoje. Este é um problema que tem agravado a situação também, mas enfim, nós estamos procurando resolver da melhor maneira possível. Tenian? Bom, esse caso aí, nós adiantamos, né, que o secretário de Segurança, Wagner Mesquita, conseguiria derrubar a decisão de bloquear as contas dele para tomar R$15 mil pelo fato de não ter havido a transferência de presos conforme a notícia inicial. Mas eu quero comentar o que disse o governador do Paraná, Beto Richa. Ele disse que o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário não entendem as dificuldades de quem ocupa a cadeira do chefe do Poder Executivo, de que não tem dinheiro para tudo, de que não tem como atender tudo o que determina a lei, a Constituição e por aí afora. O governador pode até ter razão no mérito, mas ele erra na premissa. Cabe ao Ministério Público cobrar as providências do cumprimento da lei. Essa não é uma faculdade do promotor de justiça ou do procurador de justiça ou do procurador da República. Ele não faz se deve ou se não deve. Ele tem que fazer. É sua obrigação. Ele é o fiscal da lei. E cabe sim ao Ministério Público apontar o dedo àquilo que está errado. Se o Poder Executivo não tem dinheiro, não gosta, não tem como bancar, essa é a tarefa que cabe ao Executivo de contestar a atuação do Ministério Público. Eu prefiro um Ministério Público que seja, aspas, cobrador e exija providências por parte do Executivo do que um Ministério Público mole, frouxo. Discordo do que diz o governador, eu entendo o que ele quer dizer, mas a premissa está equivocada. O Ministério Público não tem que ponderar se eu devo ou não devo fazer porque coitadinho do governo que não tem dinheiro. Não é essa a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, ele é o escudo da sociedade. Ele é o fiscal da lei. Quanto mais firme for o Ministério Público, melhor para todos nós. São 7h26, ouvintes na Jovem Pan, Mark. Os ouvintes aqui participando sobre a aposentadoria do Zé Dirceu ainda, viu? O Gerson de São José dos Pinhais diz que o brasileiro deve gostar desse tipo de político, senão essas porcarias não seriam reeleitas, na opinião do ouvinte. A Joana de Curitiba diz que quem defende o PT não consegue discutir política por um segundo, na opinião dela. Já o ouvinte pelo telefone 5400 diz que por que o Brasil não faz protesto para mexer no salário dos políticos? Mexe na reforma da Previdência se mexer no salário deles. Por que só no nosso, dos trabalhadores? Diz o ouvinte. Também tem o Paulo de Foz do Iguaçu, ele dizendo que o Temer tem uma linha de fazer mudanças nas reformas da Previdência Trabalhistas para atender o capital estrangeiro. Enfim, ele está reclamando aqui das reformas.
Já o Alessandro, Deninha, diz que se o seu discurso é de ódio sobre a aposentadoria do Zé Dirceu, que esse ódio contamine toda a população, na opinião do ouvinte. Também quem está participando aqui é o Joel de São José dos Pinhais. Ele que não concorda contigo, Daniel. O Joel está dizendo aqui, quanto você ganha para falar mal do PT? Assim, ai, que preguiça. São 7h27 da manhã. Mark, você ganha o dinheiro da CIA? Não, na verdade não. Você é agente do FBI infiltrado na Rádio Jovem Pan em Curitiba? Esses dias me chamaram até de diretor do Banco Mundial, Daniel. Isso, aqui, talvez eu integre o FMI. Faça-me um favor. Deixa eu dar um exemplo positivo nisso que a gente está falando. O deputado federal Paulo Martins, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que quando ele esteve na Câmara, ele abriu mão do sistema próprio de aposentadoria e que ele optou por contribuir com o INSS. E aí ele diz assim, quem se dedicar à vida política não tem que se aposentar pago pela Casa Legislativa na questão. Então que se use o seu salário e pague-se uma previdência privada. E é assim mesmo. Se o político não está satisfeito com o regime geral da Previdência de todos os trabalhadores, se ele acha pouco, e de fato é, o político que use parte dos seus vencimentos, dinheiro dele, e pague a aposentadoria privada. O que não tem nenhum cabimento é que um político com muito menos tempo de contribuição do que qualquer um de nós receba uma aposentadoria milionária. O Zé Dirceu trabalhou 10 anos como deputado federal. Fez o que fez contra o interesse nacional. Dirceu é um câncer da política brasileira. E o Dirceu recebe 10 mil por mês. Agora, Dê, trabalhou, você tá sendo legal, né? Foi lá, né? Foi lá. E lembrando que Dirceu é o guerreiro do povo brasileiro. É, por isso que o pessoal defende ele. Agora, lembrando que pela legislação nossa, não é, Daniel? Agentes políticos não são trabalhadores. Eles não são tratados assim pela lei brasileira. Eles não têm carteira assinada na CLT. Enfim, eles são agentes políticos, são tratados diferentemente. É verdade, Marcos, você fez uma observação do ponto de vista do direito que é ótima. E tanto que eles não recebem o que nós chamamos de salário. Acabei de dizer, que tire do salário dele para compreensão do ouvinte. Mas não é salário que ganha um agente político, recebe subsídio. Por isso que é uma barbaridade que os vereadores de Curitiba recebam 13º salário, porque eles não têm salário. Então, há uma distorção hoje no que se pratica na política brasileira, em que nós criamos 3 níveis de gente. Hoje o Brasil tem 3 castas. A primeira casta, que ocupa o topo da pirâmide, é a casta da classe política. Esses são os mais cheios de privilégios, de benefícios e de tudo. A segunda casta é a casta do servidor público. O servidor público recebe um tratamento diferente da nossa casta, que é a casta do trabalhador que leva a economia nas costas, de quem gera riqueza ao país. Nós temos a pior aposentadoria, o pior vencimento, não temos estabilidade, temos que trabalhar todo santo dia para ganhar o nosso, para colocar o pão dentro de casa. Sobe-se um degrau é o servidor público e sobe o último degrau é da classe política. Nós trabalhamos hoje com 3 tipos de tratamento dado pelo Estado brasileiro ao cidadão. E eu acho isso um absurdo, principalmente no que toca aos benefícios da classe política. O que mais, Mark? Daniel, tem ouvinte participando aqui sobre essa questão das castas que você disse, viu? O Renato aqui de Colombo, ele lembra aqui que na Índia as pessoas não migram de castas, né? Você nasce em uma casta, seja ela elevada ou menos elevada, enfim, você tem que morrer nela, você não pode migrar de casta, né? E daí, Daniel, fica até a raciocínio, a reflexão para nós aqui, né? No Paraná, nos últimos 30 anos, se você não for de 3 famílias específicas, que é a família Richa, a família Requião e a família Dias, você não consegue ser governador, né? Tirando o período Lerner, e ele faz essa comparação, que você falou das castas. Então, se no Brasil também não tem castas. Não, bom, depende assim, a casta da política, só para pegar o exemplo que você usou, ela é muito forte no estado do Paraná. Pense comigo aí, Mark e ouvinte do outro lado do rádio.
O mais forte deputado estadual hoje, e ele atua muito nos bastidores, ele é um ótimo deputado como articulador, como negociador das relações entre governo e parlamento, é um deputado que se chama Alexandre Cury, do PSB. Alexandre Cury é neto de Aníbal Cury. O atual governador do Paraná, Beto Richa, é filho de José Richa, ex-governador do Paraná. Roberto Requião se elegeu e, a partir daí, fez da família dele uma continuidade dele próprio. Requião só consegue enxergar a si e aos seus. Fez os irmãos secretários, a irmã idem, o filho hoje é deputado, e nós sabemos como a casta dos Requião se fundamenta. Osmar Dias e Álvaro Dias estão na política há 3 décadas e tanto. E o que nós tivemos de novidade no surgimento da política paranaense foi a Gleice Hoffmann, senadora que se elegeu na campanha mais cara da história do Paraná, e aí nós sabemos de onde veio o dinheiro, segundo a Operação Lava Jato. Então, o que se pratica também na política paranaense não é diferente da política nacional. E o ouvinte tem razão em chamar a atenção para esse tipo de coisa. Bom a gente lembrar, por exemplo, que Gustavo Frutti, o ex-prefeito de Curitiba, também é personagem desse tipo de casta. O pai dele, Maurício Frutti, foi prefeito da cidade. Esse é um modelo de se fazer as coisas na vida pública paranaense. São 7h33. O que mais, Mark? Denê, vamos falar de outro assunto aqui? E até para o ouvinte saber como é que funciona a nossa vida de jornalista. Sabe que engenheiro tem o ofício de levantar parede, o médico de salvar vidas, o professor de dar aulas, enfim, cada profissão tem a sua tarefa específica. E a nossa, né, Denê, entre outras coisas, é buscar descobrir sempre a verdade. E às vezes nós também somos alvos das notícias fakes. Estou falando isso por quê? Porque ontem eu, Denian e outros jornalistas acordaram com um videozinho no celular de uma suposta apreensão de drogas em um caminhão de uma empresa que seria do deputado estadual Romanelli. Você acordou com esse vídeo também, Denian? Não? Não, eu recebi a notícia de que há uma suspeita de que o deputado Romanelli esteja envolvido em tráfico de drogas. Eu achei a notícia muito estranha e esperei uma apuração mais aprofundada. E aí, então, quer dizer que aquilo tudo era mentira, Mark? Tudo mentira, Dineu. O domingo dos jornalistas aí paranaenses foi movimentado até todo mundo conseguir localizar o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e ele desmentir. Tem um vídeo que mostra como sendo dele um caminhão de uma transportadora de Minas Gerais, homônima de Romanelli. A falsa informação aponta um suposto crime de tráfico de drogas. Em nota, o deputado esclareceu que o caminhão não é de fabricação da Romanelli Equipamentos Rodoviários e que muito menos a Romanelli contrata serviço de transporte de asfalto. A logomarca não é da empresa deles e a Polícia Civil e a Federal do Paraná e do Mato Grosso do Sul saberão identificar os responsáveis. É mais uma fake news, uma notícia falsa, um alerta, segundo a especialista em redes sociais, Fernanda Musardo. Compartilhar notícia falsa é crime. Notícia falsa na internet é um crime virtual, que é possível do usuário, quando ele é denunciado por parte da vítima, ele sofrer algum tipo de multa, em alguns casos até mesmo a detenção. O fato de você receber uma notícia falsa, seja pelo WhatsApp, seja por qualquer outra rede social, viu em algum blog, algum portal na internet e começou a compartilhar aquela notícia falsa, você também comete o crime virtual. Então você também será responsabilizado também. A especialista também alerta para os riscos da proporção que essa atitude pode chegar, né, de compartilhar notícias falsas. É muito mais grave do que as pessoas imaginam e é tão comum as pessoas cometerem esse crime que elas não se dão conta mais do que elas estão fazendo. Se a notícia falsa compartilhada na internet tomar uma proporção maior e vir a ter um caos público, e aí você vai ter uma ação junto com o Ministério Público, a polícia, enfim, uma série de outros problemas que o usuário pode ter. Então fica a dica, né, Denian? Se você não sabe se a notícia é verdadeira, não passe para frente. Pois é, e a gente sabe que as redes sociais, elas hoje funcionam como propagadora da chamada fake news. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o pior de todos os veículos das redes sociais, que é o Facebook.
O Facebook reúne a maior quantidade de bobagem por metro quadrado que seja possível numa tela de computador. O Face com o botão de compartilhar e o Twitter com o de retweetar, você manda isso para frente sem qualquer tipo de preocupação se a informação é verdadeira ou não. Há, por nossa parte também, um certo tipo de responsabilidade sobre o que nós compartilhamos. Uma atividade responsável nas redes sociais é fundamental. Então você recebe lá na sua linha do tempo do Facebook uma notícia como essa, de que um deputado estadual do Paraná teria um caminhão que carrega drogas. Veja o tamanho do prejuízo, pelo fato de ser uma notícia falsa, a imagem a esse deputado estadual. Então você recebe na sua linha do tempo, antes de apertar o botão de compartilhar ou o botão de curtir, porque dá até para colocar o coraçãozinho, né? Se quiser. Antes de apertar o botão, você trate de ser responsável antes de mandar isso para frente. Muitas vezes a pessoa que cria, ela quer justamente gerar esse constrangimento por natureza ideológica. A gente sabe quem que é adversário do Romanelli hoje. E os adversários do Romanelli querem prejudicá-lo. E aí fazem esse tipo de notícia para que justamente isso vire uma bola de neve, que vá adiante. Nós também somos responsáveis, porque quando a gente aperta o botão para mandar a notícia adiante, e a notícia é falsa, nós acabamos compactuando com esse tipo de barbaridade. Eu quero dizer que o deputado Romanelli tem muitas qualidades e muitos defeitos, como todos nós, cidadãos que somos. Mas eu não esqueço o projeto do deputado Romanelli, que merece o meu elogio a vida toda. A liberação da venda de cerveja dentro dos estádios de Curitiba e do Paraná. Esse projeto de lei do Romanelli é nota 1 milhão, senhor Marcos Souza. O pessoal tá comemorando nos estádios, viu, Deninho? Fui no jogo, inclusive, na quarta passada, e o pessoal tava tomando bastante cerveja lá, e não deu confusão, não. Tava tudo tranquilo lá na Arena da Baixada. Vem cá, falando em futebol, eu dei uma desligada. Como é que foi o Curitiba, hein? Deninho, o Terribas, que é um coxa branca inveterado, que torce pro Palmeiras, que tá verde e tal. Como é que foi o jogo? O quê? O jogo do coxa? Isso. Eu assisti o jogo do coxa, o primeiro tempo foi muito sofrível assistir, mas o segundo tempo foi mais legal. O jogo pegou fogo, e aí a Ponte Preta fez um gol, e logo em seguida, no mesmo minuto, o coxa foi lá e empatou. Daí o segundo tempo foi jogão. Ficou 1-1, Deninho, o placar. 1-1, poxa, o coxa não ganhou da Ponte em casa, o coxa não também, ganhou né? Da Ponte. Por favor, né? Fica paquerando com rebaixamento. Mas até que eu tô dando uma olhada na tabela aqui. Mas do jeito que tá tranquilo pro coxa ainda. Se ele ganhar do Flamengo agora, daí de vez já vai comemorar aí que vai ficar na primeira divisão. Bom, e o Corinthians ontem deu no sábado, né? Deu um passo importante aí para confirmar já na próxima rodada o título de campeão brasileiro de 2017. O Corinthians que vai finalizar aí, possivelmente já no fim de semana que vem, a sua coroação de campeão brasileiro desse ano. Ô, Mark, e os ouvintes? Estão participando aqui sobre a questão ainda da aposentadoria, viu? É o tema do jornal hoje. Mas tem gente reclamando aqui, Dini, que você falou dos servidores públicos e o pessoal tá achando que você generalizou demais. Tem a mensagem aqui do Wagner Sabino dizendo que os servidores públicos não têm privilégio nenhum. Quem tem são os políticos. O Antônio Lemes também dizendo que o verdadeiro salário do funcionário público, porque nem todos ganham o salário que o Dirceu está reivindicando, enfim, diz que a maioria deles ganha um salário honesto. Não, eles têm razão. O que eu estou falando é sobre a média. Você pega a média da aposentadoria de um servidor público com a média da aposentadoria de um trabalhador da iniciativa privada, você vai entender o tom da minha crítica. Hoje, o trabalhador da iniciativa privada trabalha, e ao fim da vida laboral vai receber uma aposentadoria, em média, infinitamente menor do que a média do que ganha o servidor público. É claro que tem servidor público que ganha mal, evidentemente que tem. Quem ganha mal são justamente aqueles que deveriam receber melhor, os policiais e os professores, para citar apenas duas das categorias. Mas nós temos outras tantas categorias do serviço público, onde ao fim da vida, uma aposentadoria absolutamente tranquila, o que é diferente do trabalhador da iniciativa privada.
7h42, fazemos o nosso segundo intervalo e voltamos na sequência e abriremos o bloco com a opinião do ouvinte. E eu quero comentar com o Mark Souza. Estou aqui me coçando para falar de dois assuntos. Primeiro, chegou a hora do nosso jornal olhar para o caso William Vac. Nós não falamos sobre o caso do William Vac ainda e comentaremos também a decisão da TV Globo no que toca a possível candidatura do Luciano Huck à presidência do Brasil. Já já voltamos. Rede Mais Notícias. Agora 7h46, uma notícia, Denê, que acabou de chegar aqui à redação da Jovem Pan e do Grupo RIC. Nesse momento, o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e das Polícias Civil e Militar, faz uma operação e cumpre mandados de busca e apreensão em propriedades do ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, o Habib Miguel, que é bastante conhecido no mundo político paranaense como Bibinho. As ordens judiciais estão sendo cumpridas na casa do ex-diretor, em Curitiba, e também em uma propriedade rural em Rio Azul, região central do estado. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse assunto. Vamos falar sobre o Luciano Huck, Daniel? Vamos lá. Tem uma decisão aí da TV Globo de falar a sério com o Luciano Huck sobre a possível candidatura dele à presidência da República. Isso, de acordo com a revista Veja, a cúpula da Rede Globo e a família Marinho tiveram uma conversa franca com o apresentador Luciano Huck sobre as pretensões presidenciais dele. Ficou decidido que, se ele quiser mesmo abraçar a política, terá que sair da emissora até dezembro e não volta mais, viu? Segundo a revista, o apresentador pensa em ter como vice Marina Silva. Ou seja, se ele pensa em vice, é porque já está consolidada a ideia na cabeça dele, né? Ele só precisa ter por parte do PSDB, possivelmente o partido dele, a legenda para disputar a presidência da República, a não ser que ele vá para um outro partido. O Luciano Huck, como candidato à presidência da República, representa uma... Como é que eu vou dizer, sem que isso seja pejorativo à imagem do Huck? Mas representa, de certa maneira, um recado de que a política tradicional, de fato, vai muito mal. Quando o apresentador do Caldeirão, no sábado de tarde, passa a ser um candidato verdadeiramente viável, isso demonstra o péssimo nível da política brasileira. O Luciano Huck, ele deveria ser apresentador de TV, que aliás ele é ótimo, dos melhores, se não o melhor, o dono das tardes de sábado na TV brasileira. Quando a gente enxerga o Huck como candidato a presidente, é de que os políticos tradicionais, eles são tão ruins e tão fracassados que nós, sociedade, passamos a olhar o marido da Angélica como possível presidente do Brasil. Isso, de certa forma, traduz bem o momento que nós vivemos hoje. São 7h49. Mark, lê uns recados de ouvintes aí. Na volta eu quero comentar contigo o caso do William Vac. Eu só tô falando do Luciano Huck bastante aqui. O Jonathan Valério, por exemplo, diz que é uma piada mesmo. E a informação também que chega aqui, Daniel, é que o Huck estaria negociando com o PPS, viu? Então ele não sairia pelo PSDB, estaria em negociações com o PPS e esse seria o partido dele para uma possível disputa à presidência da República. Tem gente aqui também falando sobre o caso William Vac. O Gustavo Ribas Neto, pelo Facebook, diz que achava que essa notícia do William Vac era fake. Só para lembrar o ouvinte, ele foi afastado da apresentação do Jornal da Globo, que é talvez um dos jornais mais tradicionais da emissora carioca, porque foi aí divulgado um vídeo onde ele aparece fazendo comentários racistas. Ele estava ao vivo lá em Washington, na verdade, durante a cobertura das eleições americanas, que elegeram Trump, então as últimas eleições. Daí ele estava ao vivo e alguém passou e buzinou. Eles estavam na rua, ele comentou com outro convidado no estúdio, isso aí é coisa de preto. Teria falado isso, o vídeo mostra isso, e depois que esse vídeo ganhou força nas redes sociais, a Globo o afastou do cargo de âncora do Jornal da Globo. Me parece que o William Vac fez é uma prática lamentavelmente comum do comportamento do brasileiro, de carimbar algo como negativo pelo fato de que o fulano de tal é negro, é preto e tudo. É lamentável o que fez o William Vac. Mas
é muito curiosa a postura da TV Globo quando envolve um personagem como o Vac e como a Globo é tolerante com comportamentos de mesmo grau ou ainda piores de alguns de seus funcionários. Eu lembro aqui o caso do Zé de Abreu, o ator Zé de Abreu. O Zé de Abreu fez uma viagem para não sei onde, acho que para Coreia, não sei qual é o país, e que ele criticou os orientais chamando de bandidos, de um monte de coisa. A Globo não fez nada. O Zé de Abreu foi a um restaurante e cuspiu, deu uma cusparada no rosto de uma mulher no restaurante por conta de uma discussão de natureza ideológica. A Globo não fez nada. Tem aquele caso lá daquele ator, o bonitão, aquele que foi acusado de assediar uma moça lá que era do staff interno lá, que não era atriz principal. José Maier. O José Maier. A Globo teve um comportamento mole com o José Maier. Aí tem um comportamento frouxíssimo com o Zé de Abreu, que cuspiu na cara de uma mulher num restaurante. Tudo filmado. E com o William Vac, o afastamento e a geladeira. Não estou dizendo que a Globo erra no caso do William Vac. Eu só queria entender por que a lógica de 2 pesos e 2 medidas. A resposta: porque o Zé de Abreu integra a turminha e o William Vac não. Como o Zé de Abreu é da turminha do PT e dos seus, é um tratamento. Como é o caso, o William Vac é da turma inversa, a sanção é muito rigorosa ao William Vac. Só para que a gente clareie o fato de que para uns o rigor, para outros o carinho. Esse é o comentário que eu gostaria de falar a respeito disso. O que você pensa aí, Mark? Eu penso parecido, Daniel, e vou lembrar um outro fato aqui. Tem até ouvinte dizendo assim: mas o Zé de Abreu não estava no ambiente de trabalho, então a Globo não teria que se preocupar com isso. Mas vou dar outro exemplo. Em 98, Pedro Bial, então apresentador do Fantástico, entrou uma matéria sobre um balé russo, e ele vazou no ar, ele falando: isso é coisa de viado. Comentário totalmente homofóbico do Pedro Bial. O que a Globo fez? Nada. Pedro Bial, inclusive, tem um programa dele, outra, internacional, né? Aí. Essa ideia, Mark, de que não está no seu ambiente de trabalho, nós dois que fazemos rádio e televisão, nós sabemos que nós somos cobrados o tempo inteiro por comportamentos nas redes sociais, por comportamento fora, porque é indissociável a imagem que nós temos, a imagem do veículo que nos emprega. Tem no contrato, inclusive, você não pode expor a emissora em situação vexatória nas redes sociais. Exatamente, está no contrato de trabalho. A gente não consegue tirar, eu não tenho como tirar de mim a marca da Jovem Pan e da RIC. Nem o Mark, nem o Terribas, nem ninguém. Como o Zé de Abreu não tem como tirar a marca da TV Globo e nem o William Vac. Funciona. Agora, se o sujeito comete um erro, o veículo está no direito dele de puni-lo. O que eu só questiono aqui é por que com o William Vac a sanção é rigorosa desse jeito. E por que o William Vac não foi levado ao Faustão durante uma meia hora no domingo para que o William Vac pudesse se explicar? Lembra que o Zé de Abreu passou meia hora no Faustão falando? Lembra, Mark? Ele ainda falou que cuspiria de novo, lembra? Pois é. Então quer dizer que o Zé de Abreu tem espaço de meia hora no programa dominical para se justificar, e o William Vac é cacete. Tem um tratamento errado por questões de peso, que aliás eu acho que o que fez o Zé de Abreu é muito mais rigoroso, muito mais grave, mas aí o Zé de Abreu integra a panelinha, o William Vac não. Só para que a gente olhe e entenda de que as coisas também não são tão boazinhas como elas parecem ser. 7h55, vamos embora, rapaziada? Vamos embora, Daniel. Vamos lá. O Terribas deve estar querendo me matar. Não, tá tranquilo. Eu te conheço. Amanhã você tá de volta já, né? Tô de volta, estúdios, amanhã né? tá de volta. Então tá bom. Tava bom o venha som, Terribas? e traga um Starbucks. Tava bom o som, Terribas? Tava maravilhoso. Tá. Vou te levar um chimarrão. Traga um chimarrão. Vamos tomar o chimarrão aqui e comemorar a vitória do Grêmio semana que vem. Tá bom. Beijo. Então tchau, tá, Marca. tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã.